mas valores não caem na prova, como eu já contei para vocês. Então, não vamos sofrer e nem chorar por isso, tá? Esse é o site da Previdência Social, para quem não conhece. É excelente fonte de pesquisa para vocês. Aqui é no extrato previdenciário. Já já eu boto lá para mostrar. Já já boto. Aqui foi a portaria, na notícia da Previdência. Aqui, ó, 12 de janeiro. Dos reajustes concedidos aos benefícios. Então, tem aqui, ó, o teto previdenciário passa a ser de 4.600, estão vendo? Foi já o reajuste do teto. Aqui, ó, previdenciário. A partir de 1º de janeiro, o salário mínimo também foi reajustado, tá aqui o reajuste. Aí ele fala em números, ó, que interessante. Quase 10 milhões de segurados têm benefício acima do piso. Com o reajuste publicado hoje, 1.700 e 270 benefícios que se encontravam na faixa entre 724 e 741 passarão a ter valor igual ao salário mínimo. Isso é o que exatamente a gente estava conversando aqui no intervalo. Cada ano que passa, há uma política do governo, do executivo, em melhorar o salário mínimo. E essa política não se estende aos benefícios previdenciários acima de um salário mínimo. Então, como o salário mínimo recebe um reajuste melhor do que o dos benefícios previdenciários, a cada ano acontece isso aqui. 177 mil pessoas que recebiam acima do mínimo vão passar a receber o mínimo. Né? Aí você vai me dizer, mas então reduziu. Não reduziu, porque elas recebiam 740 e o salário mínimo era 724. E elas vão passar a receber 788, então não foi redução. Se ela passou a receber de 740 para 788, não houve redução. Não. Vamos lá, vamos falar então de teto. A gente viu isso, salário de benefício. Você vai calcular o benefício, você pega 80% dos maiores salários, despreza 20% dos menores e faz uma média aritmética simples desses 80% maiores. Se essa média aritmética simples for maior do que R$ 4.665, R$ 663,75, qual vai ser seu salário de benefício? R$ 4.663,75. Ok. Isso é mais profundo do que o que vocês precisam para a prova, mas já que teve pergunta, eu vou responder. A lei fala que... Aí vamos imaginar que seu coeficiente seja 100%, que você não teve fator. Seu benefício vai ser concedido em que valor? R$ 4.663,75. No ano seguinte, vai sair qual é o reajuste anual. O governo vai aplicar para você, o INSS vai aplicar para você o reajuste anual de todos os aposentados, mas vai aplicar também a diferença percentual do que você perdeu, sendo limitada a 4.663. Então, imagine que seu benefício, a média era para ser 5 mil. Você vai dividir, então, 5 mil por 4.663 e vai ter um percentual de quanto você perdeu. No ano seguinte, digamos que o governo deu um reajuste de 10, nunca deu, mas vamos dizer que dê, de 10. Você vai ser 10% mais essa diferença que você perdeu. Mas, de novo, vai limitar o teto. Caso supere o teto reajustado do ano seguinte. E assim sucessivamente. Como os reajustes do teto são reajustes maiores do que o reajuste do benefício previdenciário, a tendência é que em um determinado momento você pare de receber o teto e comece a receber o benefício apenas reajustado pelos índices inflacionários. E acontece com você a mesma coisa que acontece com o salário mínimo. Porque seu benefício não está vinculado ao teto. Da mesma forma que seu benefício não está vinculado ao mínimo. A partir do momento que o benefício é concedido, ele só vai sofrer os reajustes anuais. E ele recebe a diferença percentual no primeiro reajuste do prejuízo que ele teve. Só isso. Tá? Vamos descer aqui um pouquinho. Ó. Porque é disso que eu quero falar aqui, ó. O valor do salário família, que está no material de vocês, é de 2014. Então, eu quero que vocês atualizem para 2015. E eu vou pedir mais uma vez desculpa por não estar atualizado. A cota do salário família é de R$ 37,18 para o segurado com remuneração superior a 725. Gente, por que 725? Para vocês verem como essa questão de atualização de valor é por isso que não cai na prova. Acima de 725. E quem é que recebe 725, gente, se o salário mínimo é 788? Mas porque até a tabela daqui da Previdência, a portaria já sai desatualizada. Então, é superior a um salário mínimo igual
igual a um salário mínimo, né? E de R$ 26,20 para o segurado com remuneração mensal superior ao salário mínimo e inferior a R$ 789. Então, só recebe R$ 37,18 quem recebe um salário mínimo. Quem recebe mais de um salário mínimo até R$ 1.089, quem recebe mais de R$ 1.089 não tem direito ao salário família, vai receber uma cota de R$ 26,20. E não venha ninguém me dizer, aí ó, por isso que pobre tem tanto filho, porque fica recebendo salário família como se alguém conseguisse manter um filho com R$ 26,20. Né? Não é por isso que as pessoas têm filho. As pessoas têm filho porque as pessoas são seres, bichos, animais que querem procriar e deixar seu DNA para a eternidade. Por isso que as pessoas têm filhos. Como se eu soubesse alguma coisa disso, como se eu entendesse alguma coisa disso. Mas, professor, a vantagem para você é que você opina sobre tudo. Vamos lá. Desconsiderem essa parte final. Já o auxílio reclusão é devido aos dependentes do segurado cujo salário de contribuição seja igual ou inferior a R$ 1.089. Então, se o segurado recebe mais do que R$ 1.089, não tem direito. Os dependentes, porque a gente sabe que auxílio reclusão é um benefício que não é de segurado, é benefício de dependente. Os seus dependentes não terão direito ao auxílio reclusão. Ok? Nós já falamos do teto. Então, basicamente, não tem mais nada aqui que nos interesse. Então, voltamos. Aqui são as tabelinhas de recolhimento, ó, dos 8%, dos 9% e dos 11%. Até 1.399,12 você paga 8%. Acima de 1.399 até 2.300 você paga 9%. E acima de 2.300 até 4.600 você paga 11%. E nós vamos ver, nós falamos já. E vocês vão ter que acertar. Se eu trabalho em duas empresas e recebo 2.000 em cada, qual é a minha cota? 11%. Estão lembrados? Não é 9 em cada uma. É a soma. Exatamente, é a soma. Então, eu vou pagar 11%. Aqui é porque é o seguinte, dependendo da data do início do benefício, você não vai ter o reajuste completo. O reajuste completo é se você passou um ano em benefício. Então, se você passou 2013 inteiro em benefício, quando chegar em 2014, você vai ter o reajuste de 6,23%. Porém, se vamos imaginar, você entra em benefício no mês de março, você só vai ter, do ano 2013, você só vai ter direito ao reajuste em, no caso aqui é a tabela já de 2015, por isso que está falando 2014. Se você entrou no benefício apenas em março, você só vai ter um reajuste de 4,89%, porque presume-se que seu salário de contribuição já sofreu o reajuste que você estava trabalhando. Então a Previdência só se dá um reajuste proporcional. Ah? Isso é para quem entrou em benefício no ano anterior. Bom, basicamente é isso de interessante que a gente tem. Vamos lá para o salário família. Salário família. Salário família é benefício substituto de renda? Com R$ 26,00, gente, salário família não é substituto de nada. Vale ressaltar. Salário família é um benefício concedido aos trabalhadores de baixa renda, somente a eles. Por isso, alguns defendem que é um benefício previdenciário de características assistenciais. Ele visa auxiliar famílias que têm filhos menores de 14 anos ou inválidos. Tá? Então, é um benefício concedido a trabalhadores de baixa renda, filiados na condição de empregados ou avulsos. Então, os outros segurados não têm direito. Quando vocês tiverem dúvidas sobre esse tipo de benefício, poxa, como é que eu sei que o salário família somente o segurado, empregado e avulso tem direito? Quais são os benefícios que a empresa paga? O salário família é um deles, só quem paga é a empresa. Se é só a empresa quem paga, só quem tem vinculação com a empresa. Se eu sou contribuinte individual, eu não tenho vinculação com a empresa, eu trabalho por conta própria. Se eu sou doméstico, eu tenho vinculação com pessoa física, não tenho vinculação com a empresa. Se eu sou facultativo, eu não exerço atividade econômica. Se eu sou segurança especial, então eu trabalho por conta própria. Então, só quem tem direito é quem tem vínculo de emprego ou tem vinculação com o órgão gestor de mão de obra, no caso dos avulsos. Então, e os avulsos tem o seguinte, tudo que o empregado tem direito, o avulso tem. Por quê? Por equiparação constitucional, tá? Então, é um benefício concedido a trabalhadores de baixa renda, afiliadas na condição
de empregados ou avulsos, de acordo com a proporção do número de filhos ou equiparados até 14 anos ou inválidos. A idade não é 21, a idade é 14, tá? E só ultrapassa 14 se forem inválidos. Os aposentados por invalidez ou por idade, ou demais aposentados com 65 anos ou mais, se do sexo masculino, ou 60 anos ou mais, se do feminino, terão direito ao salário família, pago juntamente com a aposentadoria. Só tem direito a salário família aposentado que se aposentou como empregado ou se aposentou como avulso. Se o aposentado se aposentou como contribuinte individual, não tem direito a salário família. Então, vai se averiguar a origem do vínculo do aposentado para saber se ele tem direito a salário família, e o vínculo dele tem que ser como empregado ou como avulso, tá? Não pode ser como segurado contribuinte individual. O trabalhador rural, empregado rural ou trabalhador avulso, que tenha se aposentado por idade aos 60 anos se homem ou aos 55 anos se mulher, porque aqui no caso do trabalhador rural nós já vimos que o trabalhador rural, para ter direito à aposentadoria por idade precoce, não precisa ser só necessariamente o segurado especial. Nós já falamos disso. Pode ser o empregado rural. Então, vamos imaginar que você é vaqueiro numa fazenda. Você é um empregado rural. Você não é um segurado especial. Você está trabalhando para outrem. Você não está trabalhando em regime de economia familiar. Você vai ser um empregado rural. Você tem direito, então, a se aposentar por idade. Com quantos anos? Homem 60, mulher 55. Vai ter direito ao salário família? Vai. Por quê? Porque você está aposentado por idade e você era empregado. É claro que você vai ter direito se você tem filho menor de 14 anos ou inválido. E se sua renda for inferior aos R$1.000 e poucos, que é o limite máximo para ter direito ao benefício, tá? Então, só tem direito ao benefício segurados de baixa renda. Esse era o limite do ano passado. Vocês observem que não é tanta diferença não, ó. 24 para 26. Né? De 35 para 37, não foi? 36 e fração. Nem chegou a 37 e fração. Bobagem, tá? O aumento anual. Bom, quais são os requisitos? Nunca vi cair valores na prova, viu? Então, eu acho que é uma coisa que vocês não têm que se preocupar. Só se já tiver 65 anos homem ou 55 anos mulher. A não ser que você seja rural. Tá? Só os idosos. Não me pergunte por quê. Isso é uma coisa que a maioria das coisas eu explico, né? Por isso, por aquilo. Mas esse é o tipo de coisa que eu não entendo. Por que que apenas o aposentado idoso, se não for invalidez ou, ou idade, se for tempo de contribuição ou especial, porque somente o idoso tem direito ao salário família? Não tem lógica pra mim. Mas é o tipo de coisa que eu não tenho como explicar pra vocês, porque eu não sei a lógica da coisa. Bom, a apresentação da certidão de nascimento do filho, aqui é os seus requisitos formais, tá? O que que você precisa fazer? Vamos lá. Eu falei rapidamente sobre os requisitos. Primeiro requisito, baixa renda. Se você não for de baixa renda, você não tem direito. Segundo requisito, empregado ou avulso. Se você não é empregado ou avulso, é aposentado. Aposentado por idade ou invalidez, ou, caso outro tipo de aposentadoria, com idade avançada, 65 ou 60. Se rural, 60 ou 55. Filho menor de 14 anos ou inválido. Hã? Não é? Pronto. Ah, e o último, que era o motivo para entrar aqui nessa parte, era o gancho para entrar aqui. Tem que ter prova de que a criança está vacinada ou está estudando. Se você não vacinar, é porque depende, ela pode não ter idade para a escola. Ah, por isso ou. Aí só vai ser requerida a vacinação. Se ela já tiver em idade escolar, aí além da vacinação, ainda é obrigado a frequência escolar. Aí vai ser um I e não um ou. Então, por isso que faz parte dos requisitos formais para a concessão do benefício que você apresente certidão de nascimento do filho, para provar que é filho, né? Óbvio. Ou documentação relativa ao equiparado ou inválido, e aí vai se utilizar esse critério, aquele critério do artigo 16 de dependente, equiparado a filho, quem é enteado e tutelado, que não tenha meios para se manter,
O segurado declara, apresenta a documentação da dependência econômica e do inválido e apresenta também o atestado anual de vacinação para criança de até 6 anos e para crianças acima de 6 anos, além do atestado de vacinação, a comprovação de frequência à escola. No caso de filhos maiores de 7 anos ou equiparados no termo do regulamento. Quem vai dizer isso é o regulamento, tá? Nunca vi cair uma questão de salário família. Mas a gente estuda porque está no edital. Não me lembro de nenhuma questão de salário família. Quem paga o salário família? Quem paga o salário família é a empresa. Exatamente. É um caso de substituição. Acontece da mesma forma em outro benefício. Qual é? Maternidade. É a mesma hipótese de substituição. A empresa paga e desconta, compensa quando do recolhimento das contribuições. Estão lembrados que caiu uma questão da prova sobre isso? A empresa paga e não desconta. Eu dizer, então o benefício não é previdenciário, é trabalhista. Não é, o benefício é previdenciário. Então a empresa paga mensalmente no contra-cheque, junto com o salário. Sobre esse valor do salário família não incide contribuição previdenciária. Por quê? Porque não é salário de contribuição. Salário família não é salário de contribuição. Salário família não entra na base de cálculo do benefício. Salário família não incide contribuição previdenciária. Tá? E a empresa faz a compensação quando do recolhimento das contribuições. Quando o pagamento do salário não for mensal, o salário família será pago com a última... Vamos imaginar que você receba semanalmente. Então, você vai receber quando o salário família? Na última semana do mês. Se você recebe quinzenalmente, na segunda quinzena do mês, é quando você vai receber o salário família, a parcela do salário família. Não vai parcelar em 2 vezes, não. Você recebe a parcela inteira na última quinzena, na última semana, no último, se você recebe por diária, no último dia do mês. E o salário família é devido ao trabalhador avulso, poderá ser recebido pelo sindicato ou órgão gestor de mão de obra, respectivo, que se incumbirá de elaborar as folhas de pagamento e distribuir, e será o valor integral da cota e não proporcional aos dias trabalhados. Porque nós sabemos que o trabalhador avulso, se ele quiser, ele não trabalha no mês. Se ele quiser, ele trabalha um dia. Se ele quiser, ele trabalha 2. Para ter direito ao salário família, ele basta ter trabalhado um dia no mês. Que ele vai ter direito à cota integral do salário família. Ok? Bom, óbvio, gente, que se você está aposentado, não é a empresa que vai te pagar. Você já não tem mais vínculo, você não está mais trabalhando, você não tem mais contra-cheque. Então, no caso dos segurados aposentados, quem é que paga é o próprio INSS. Vai pagar conjuntamente com o benefício. E repetindo o que a gente já falou, salário família de aposentado é devido apenas ao aposentado que era empregado ou que era avulso. O aposentado contribuinte individual ou facultativo ou especial ou doméstico não vai ter direito ao salário família. Pai e mãe são segurados empregados ou trabalhadores avulsos. Ambos têm direito ao salário família. O que ele quer dizer? O benefício não está vinculado à criança. O benefício está vinculado ao segurado. Embora o nome seja salário família, quem tem direito não são os dependentes. Quem tem direito é o segurado. Quem recebe é o segurado. É totalmente diferente do salário do auxílio reclusão e da pensão por morte, que são benefícios de dependentes. Salário família é benefício de segurado. Por ser benefício de segurado, tanto faz se o pai já recebe, a mãe tem direito. E vice-versa. Os dois têm direito. Pai e mãe. Bastam que os dois sejam segurados, obrigatórios, empregados, ou segurados, obrigatórios, avulsos, ou empregado e um avulso. Tanto faz. Tá? As cotas do salário família paga pela empresa deverão ser deduzidas quando do recolhimento de contribuições sobre folha de salários, já falamos, revisão. E por fim, artigo 70 da Lei 8.213, a cota do salário família não será incorporada para qualquer efeito ao salário ou ao benefício. Não confundir com auxílio acidente. Porque o auxílio acidente incorpora, é somado ao salário de contribuição para o cálculo do benefício que a pessoa vai receber definitivamente. Estão lembrados?
Salário família, não. Não incide nem para o cálculo da contribuição previdenciária e nem incide para o cálculo do benefício. Não ajuda em nada. Também ia ajudar tão pouco que nem faz muita diferença. Bom, hipótese de suspensão do benefício. O que acontece quando esse benefício vai ser suspenso? Por que esse benefício pode ser suspenso? Bom, a gente já viu que um dos requisitos básicos para ter direito é a apresentação da documentação. E nós já vimos que a apresentação da documentação é anual. Ou seja, a cada ano você corre o risco de ter o benefício suspenso. Basta não apresentar a documentação específica. Então, não apresentação do atestado de vacinação obrigatória ou da comprovação de frequência escolar do filho equiparado, na forma definida pelo INSS, o benefício será suspenso até que a documentação seja apresentada. E aí é interessante isso que a gente vai falar agora. Ok, suspendeu, mas aí eu venho e apresento depois. Não é devido o salário do família no período entre a suspensão do benefício motivada pela falta de comprovação da frequência e o seu reativamento, salvo se provada que ocorreu a frequência. Ou seja, as empresas não fazem isso. Exatamente. Se ele não apresenta, a empresa não pode pagar. Mas a partir do momento que ele apresente, se ele comprovou que na verdade foi apenas uma questão formal de documentação e não uma questão de frequência escolar nem de vacinação, ou seja, a criança estava frequentando a escola, a criança estava vacinada nas épocas previstas e a frequência nas épocas previstas e foi apenas uma questão de descuido da documentação, tem que pagar os meses. Tem que pagar o retroativo. Tem que pagar o retroativo. As empresas não fazem isso. Pois é. Mas tem que fazer. O que acontece é que se esse funcionário não apresentou a documentação porque a criança não estava frequentando a escola ou porque a criança não estava vacinada, aí você só vai pagar da data da apresentação da documentação para frente quando a criança retomou para a escola. Pois é. Mas se ele provar que a criança estava estudando, ele não tem por que ser prejudicado, porque a lógica não é uma questão formal, é uma questão material. A lógica é, se a criança está estudando, se a criança é menor de 14 anos, eu preencho os requisitos. Foi uma questão formal não entregar a documentação. A comprovação da frequência escolar deverá ser feita mediante a apresentação do documento emitido pela escola. Óbvio, é a entidade responsável por provar a frequência escolar. Não adianta prova meramente testemunhal. Tem que ser declaração da escola. Ah, não, mas ele está indo. Tem aqui 2 testemunhas que ele está indo para a escola. Esqueça. Aqui as provas, esqueça, tem que ser a declaração da escola de frequência, em nome do aluno, onde consta o registro de frequência regular ou atestado do estabelecimento de ensino comprovante regularidade, matrícula e frequência. Não basta ser matrícula, tem que ser matrícula e frequência. Bom, e cessação. Observem que a gente falou de suspensão. Suspensão. Agora nós vamos falar de cessação, ou seja, acabou o benefício. Ele não está só suspenso o pagamento. Ele está encerrado, ele está cancelado, ele está extinto. Quando é que ocorre? Óbvio, se o filho morrer, se o filho ultrapassar a idade de 14 anos, se o filho se recuperar da invalidez, todas essas hipóteses farão com que você deixe de ter direito ao benefício propriamente dito. Então, morte de filho é equiparado a contar do mês seguinte ao do óbito. Quando o filho é equiparado completar 14 anos de idade, salvo-se inválido, a contar do mês seguinte ao aniversário. Pela recuperação da capacidade do filho é equiparado inválido, a contar do mês seguinte da cessação da incapacidade ou pelo desemprego do segurado. Porque se eu ficar desempregado, quem é que vai me pagar o salário família? Observe que o INSS só paga ao aposentado. Se ficou desempregado, o INSS não paga, cessa o salário família. Certo? O salário família também não tem muita polêmica não, viu, gente? Bom, a única que não é polêmica, a única coisa assim que eu acho legal é isso aqui. Mudança do titular do salário família. Gente, por que eu acho legal? Porque assim, é uma coisa que não tem muita justificativa doutrinária, assim. Em que sentido? A gente estuda que o salário família é um benefício do segurado. Verdade. Só qual é a finalidade dele? É manter o filho. Ajudar na manutenção do filho. Porque se não fosse ajudar na manutenção do filho, o requisito não era ter filho menor de 14 anos. Concorda? Isso é de baixa renda. Bom,
tendo havido divórcio, separação judicial ou de fato, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio poder, o salário família passará a ser pago diretamente àquele cujo cargo ficar o sustento do menor, ou a outra pessoa, se houver determinação judicial nesse sentido. Então, embora seja um benefício que é do segurado, pode haver mudança da titularidade se esse segurado deixou de ser responsável pelo sustento da criança. Você nunca viu isso, viu? No RH? Pois é. Mas é por quê? Porque normalmente o problema não é do pai que leva do empregado, é da mulher ou do marido que não sabe que tem direito do que está sustentando a criança. Não sabe que tem direito a receber diretamente o benefício do salário família. Que basta ele. Vamos imaginar nos casos mais comuns, que são as mulheres que ficam com os filhos. Acontece dos homens ficarem, mas os casos mais comuns são as mulheres que ficam. Se a mãe levar a determinação judicial de guarda exclusiva da criança, por exemplo, que não seja guarda compartilhada, e dizendo que ela é responsável pelo sustento da criança, ela leva na empresa, a empresa é obrigada a pagar ela. Porque vai ocorrer a mudança de titularidade. Ah, mesma coisa se o pai abandonar o filho ou perder o pátrio poder. Porque você pode ser um empregado de uma empresa e ter abandonado o filho e perder o pátrio poder, esse filho ir para adoção. Você vai ter direito a receber salário família? Óbvio que não. Aí tem uma polêmicazinha. Porque a lei fala que o segurado deixou de ser responsável pelo sustento da criança. Porque, em tese, se ele paga a pensão, ele é responsável pelo sustento da criança. Entendeu? Bom, vamos falar de considerações gerais. São questões óbvias, como se fosse observação 1, observação 2, observação 3. Olha o que diz o artigo 89. Para efeito de concessão e manutenção do salário família, o segurado deve firmar termo de responsabilidade, no qual se compromete a comunicar à empresa ou ao Instituto Nacional qualquer fato ou circunstância que determine perda do direito ao benefício, ficando sujeito, em caso do não cumprimento, às sanções penais e trabalhistas. Então, ele é obrigado a comunicar que o filho morreu. Ele é obrigado a comunicar a data de nascimento do filho. Ele é obrigado a comunicar caso o filho saia da escola. Ele é obrigado a comunicar tudo que envolva o de perda do direito ao benefício ou suspensão do benefício. A falta de comunicação oportuna de fato que implique cessação no salário família, bem como a prática pelo empregado de fraude ou de qualquer natureza para o seu recebimento, autoriza a empresa, o Instituto Nacional de Seguro Social, o sindicato ou o gestor de mão de obra, dependendo do caso, de você ser segurado, empregado ou avulso, a descontar dos pagamentos de cotas devidas em relação a outros filhos ou na falta do próprio salário do empregado. Observe a possibilidade da empresa ou o próprio INSS verificando fraude na concessão de salário família. E a fraude pode se dar tanto em não comunicar como em criar filhos inexistentes, fraudar documento para ter direito a cotas que não faria juiz, dá direito à empresa ou ao próprio empregado, ao próprio INSS, descontar do salário do empregado as cotas indevidamente recebidas, sem prejuízo das sanções cabíveis, que são o quê? Crimes de apropriação, crimes previdenciários, apropriação indébita, etc. A gente vai estudar no final, eu acho que é a última aula. O empregado deve dar quitação à empresa, sindicato ou órgão gestor de mão de obra de cada recebimento mensal do salário família na própria folha de pagamento, que normalmente é o contra-cheque, ou por outra forma admitida, de modo que a quitação fique plena e claramente caracterizada. A gente vai ver que também consiste em crime previdenciário quando a empresa desconta da sua folha de salário o salário família e não repassa ao trabalhador. Também configura um crime previdenciário, mas dessa parte da empresa, praticado pela empresa. Que, por incrível que pareça, é comum acontecer. Alguma dúvida sobre salário família? Também não tem muita polêmica. Ó. Não, independentemente de ser casado. Não, observe. Esses casos que a gente viu são casos, esses 3 casos de fraude, de dolo, de desconto, não tem a ver com a titularidade do benefício. Tem a ver com o recebimento indevido do benefício. São coisas totalmente diferentes. Se o segurado apresenta a documentação para a empresa anualmente e é filho,
parte do pressuposto de que o benefício é dele. Ele é o titular do benefício. Se por um acaso há um pedido de mudança de titularidade, tem que ser feito pelo novo interessado. Nesse caso, por quem? Pela mulher. Ou pelo marido que ficou com o filho e cuja responsabilidade financeira a mulher não arca. Sim, mas é isso. Ela vai ter direito de receber, além da dela, dele. Há uma mudança de titularidade do benefício. Ele deixa de ser titular e ela passa a ser titular de dois. Do dela e do dele. Não. Porque, na verdade, vai haver uma mudança de titularidade, mas vocês observem que a fonte geradora do benefício é diversa. Ela vai receber o dela, no nome dela, no contra-cheque dela. E ela vai receber o dele, que vai vir no contra-cheque dele, apenas vai ser repassado a ela. Mas a empresa dele é quem vai descontar. Da folha de salário da empresa dele. E vai vir no contra-cheque dele. Mas o valor vai ser repassado para ela. O depósito do valor não vai ser na conta dele, vai ser na conta dela. Pela mudança da titularidade. Ficou mais claro? Massa. Vamos falar agora do salário maternidade. Eu recebi um e-mail ontem, muito meigo do INSS. Esse tipo de coisa assim que me dá orgulho do nosso sistema previdenciário. Que foi um e-mail, nem sei se está aí na minha caixa de mensagem. Que foi um e-mail de um casal adotante em que um dos companheiros receberam salário maternidade administrativamente. Não é lindo? Deixa eu ver se está aqui para eu ler a notícia para vocês. Aqui, ó. Terça-feira. Vou ler a notícia para vocês, porque tem tudo a ver com o nosso assunto. Tá? Vou mostrar a foto, depois eu passo aí para vocês verem a foto. Homens adotantes podem requerer salário maternidade. Essa é a notícia. Casal homossexual adota criança e recebe salário maternidade. Respeito à nova composição do grupo familiar. Para Fernando Furquim de Camargo, 36 anos, esse é o significado do salário maternidade para o adotante do sexo masculino. Ele e o companheiro Yuri Souza Prodocino, que moram em Curitiba, adotaram recentemente 2 crianças de 8 e 9 anos de idade. Para construir um vínculo de pai e filho e ajudar na adaptação das crianças ao novo lar, Fernando ficará afastado do trabalho, recebendo salário maternidade. O homem ou a mulher que adotar uma criança de até 12 anos de idade, e aí aquela discussão de se criança ou adolescente, e aqui é polêmica, né? Porque assim, a lei fala criança, por isso que o INSS só concede até 12. Mas a jurisprudência já vem atentando que o Estatuto da Criança e Adolescente não faz diferenciação para prejudicar entre criança e adolescente, então teria que conceder até 16. Mas vamos lá. Até 18, na verdade. Então, a gente vai falar disso daqui a pouco. Homem e a mulher que adotar criança de até 12 anos de idade deve requerer o salário maternidade diretamente no INSS, independentemente da sua relação de emprego. Isso a gente também vai ver. A empresa paga apenas quando é relação de parto, quando natural. Quando é relação de adoção, é pedido diretamente no INSS. O benefício será pago durante 120 dias a qualquer um dos adotantes, sem ordem de preferência, inclusive nas relações homoafetivas. No entanto, será concedido apenas um salário maternidade para cada adoção, ainda que ambos se afastem do trabalho para cuidado da criança. Mesmo quando forem adotadas mais de uma criança, em um mesmo processo, será recebido apenas um salário maternidade, já que o benefício é concedido por afastamento. O mesmo acontece com gêmeos. Para o segurado empregado, como é o caso de Fernando, o valor mensal do benefício é o mesmo da sua remuneração integral, equivalente a um mês de trabalho. Para o contribuinte individual ou facultativo, o valor será calculado considerando 1/12 da soma dos últimos 12 salários de contribuição apurados no período não superior a 15. É a aula de hoje, viu? A aula de hoje no e-mail. Todinha. Né? A gente não vai conseguir terminar salário maternidade, mas para vocês verem como é legal vocês se cadastrarem no blog da Previdência. Depois de agendar seu atendimento, Fernando compareceu à Agência da Previdência Social de Curitiba, na data e hora marcadas, com os documentos de identificação pessoais das crianças e os termos de guarda para fins de adoção.
Para decidir qual dos dois faria o requerimento, Fernando e o companheiro levaram em consideração a flexibilidade de horários do trabalho. Gente, isso é muito moderno. Para Yuri, é mais fácil se adequar à jornada com a nova rotina da família, estimulada com a chegada das crianças. Já usufruindo da licença, Fernando diz que está feliz por poder passar mais tempo com as crianças, levá-las à escola, acompanhar de perto os primeiros meses dos filhos em casa. Fazer o pedido de salário maternidade foi rápido e fácil. Para os que ainda têm dúvida, medo ou insegurança, ele aconselha: o processo é simples e dá certo, vá à luta que você consegue. Para ter o benefício reconhecido, os adotantes deverão ser filiados à Previdência Social e estar com contribuições em dia. Pronto. Lindo, né? Eu acho. Pode ser bobagem minha, mas eu sou tão besta que quando eu recebo essa notícia, eu fico com lágrimas nos olhos, sério. Com tudo que atinge a família, assim. Você vê o que antigamente você tinha uma diferenciação por idade de criança. Pessoas que adotavam crianças mais velhas não recebiam salário de maternidade, crianças acima de 8 anos, nenhum mês, nada. Entendeu? Tinham que se virar de todo jeito. E você vê que nos últimos 3 anos você tem uma mudança substancial no benefício de salário de maternidade. E uma mudança que vem na contramão do que tem sido feito. Porque tudo que tem sido feito recentemente é para prejudicar. E o salário maternidade só mudou para melhorar. O salário maternidade não prejudicou. Isso significa que o Estado brasileiro vem, cada dia que passa, valorizando mais e vendo as dificuldades que principalmente para as mulheres, que são as mais beneficiadas pelo salário maternidade, em se adaptar na rotina, emprego, filhos, trabalho, né? Então, saindo da sociologia e indo para o direito, o que é o salário maternidade? O salário maternidade é um benefício previdenciário de natureza remuneratória, substituto de renda, e é o único benefício sobre o qual incide contribuição previdenciária. Estão lembrados? A gente falou disso. Ele é devido à segurada, e aqui a gente bota asteriscos, porque nós acabamos de ler uma notícia de um segurado. Então, embora a lei fale segurada, há hipóteses de segurados, durante 120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data de ocorrência do parto. E aqui a gente bota outro asteriscozinho, porque pode ser que não aconteça parto. Seja apenas um parto afetivo, um parto do coração. E a data de ocorrência desse, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção da maternidade. Equipara-se a parto, a adoção ou a guarda judicial para fins de adoção. Vocês verificaram que na notícia, Fernando ainda não completou o processo de adoção. Ele apenas tem o termo de guarda para fins de adoção. O termo de guarda para fins de adoção já dá direito ao salário de maternidade, mas observem que tem que ser uma guarda para fins de adoção. Não pode ser uma guarda. Minha irmã vai passar 4 anos fazendo doutorado na Suíça e eu entrei com uma ação para ter guarda dos filhos dela e poder matricular na escola, movimentar conta de banco, levar no hospital. Isso é guarda para fim de adoção? Não. Dá-se direito à maternidade? Não. Eu precisaria de 120 dias para me adaptar, mas não tenho direito. Entendeu? Não teria direito caso isso acontecesse. Então, apenas a guarda judicial para fim de adoção é que dá ensejo ao salário maternidade. Observem que é 120 dias sempre, independentemente da idade da criança. Esses 120 dias podem ser tirados antes do parto, eita diabo, antes do parto ou depois do parto. Essa escolha quem faz pode ser um critério médico ou pode ser um critério da mulher. Normalmente é a escolha da mulher, mas se a mulher precisar se afastar antes, ela entra antes em licença, em salário maternidade, tá? Bom, adoção. Ressalvado o pagamento do salário maternidade à mãe biológica e o disposto no artigo 71, não poderá ser concedido o benefício a mais de um segurado, decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiros estejam submetidos a regime próprio de previdência social. Observem a notícia. O que é que a notícia diz? Que eles dois optaram quem seria o recebedor do salário maternidade, porque não pode haver pagamento conjunto do salário maternidade, mesmo se estiverem em regimes diferenciados. Por quê? Porque o salário maternidade está vinculado ao afastamento do trabalho.
só pode um dos dois se afastar. Ponto. E aí independe se o casal é homoafetivo ou hetero. Na adoção, apenas um pode se afastar, tá? E uma coisa muito importante, porque gera muita dúvida. Se a mãe biológica da criança receber, a adotante tem direito a receber? Tem. Não se misturam. O fato da mãe biológica ter recebido em virtude daquela criança não interfere em nada na mãe adotante. Observem que é um direito da mãe adotante ou do pai adotante. Não é um direito da criança, não está vinculado à criança. Se estivesse vinculado à criança, gêmeos teriam 2 salários maternidades. Trigêmeos, eu tive uma amiga que teve trigêmeos. Ela teria 3 salários maternidades. Seria perfeito, mas não é. Ela só teve direito a 1 salário maternidade para cuidar de 3, tá? Porque está vinculado, como o próprio e-mail disse, ao afastamento e não à criança. Da mesma forma que se você adota 2, você só vai ter direito a 1 salário maternidade. Agora, se você adota 1 e anos depois adota outro, óbvio que você vai ter um novo afastamento e um novo salário maternidade. Da mesma forma que se você tem um filho e depois passa um tempo e tem outro, você terá direito a um novo salário maternidade. Se você tem toda essa coragem. Valor do salário maternidade. Para empregada e avulsa, como o próprio e-mail falou, remuneração integral. Para doméstico, o último salário de contribuição. Para segurado especial, 1/12 da contribuição anual, caso a segurado especial contribua. E se a segurado especial não contribui, qual é o valor? 1 salário mínimo. Todo benefício de segurado especial é assim. Se ele contribui, porque a gente nunca vê ele contribuir, mas ele pode contribuir. Então, se ele contribuir, ele vai ter como base do seu benefício as suas contribuições. Se ele não contribui, será sempre salário mínimo. E os demais segurados, a média dos últimos 12 até 15. Como é que funciona isso? Funciona assim. Você vai parir em maio. De maio para trás, 12 meses. Ah, mas eu fiquei desempregada 3 meses no meio aí. Você então vai até 15. Tem mais salários aí? Tem mais 3 salários aí pro passado? Tem. Num período de tempo de 15, você pega 12. Você não vai pegar 15, você pega 12. Mas num período de tempo de até 15 meses. Você vai pegar os últimos 12 e vai fazer a média. Tá? Ficou claro? Essa média vai ser o valor do salário maternidade que você tem direito. Bom, e esse pagamento? Como a gente já falou várias vezes, para a segurada empregada e não adotante, porque adotante, nós vimos agora na notícia, quem paga é o INSS, sempre. Mas para a empregada que vai parir realmente, que vai ter o bebê, a empresa paga, efetivando-se compensação sobre contribuições sobre folhas de salário. Então é como se ela adiantasse a empregada o valor e na hora que ela fosse pagar a sua contribuição, no dia 20 de cada mês, ela abate o que ela pagou de salário maternidade à empregada dela. E no caso das demais seguradas ou segurados, é diretamente pela Previdência Social. Vamos falar agora de aborto. Aborto criminoso não dá direito a nada. Aborto criminoso, ou seja, o aborto que a lei não permite, que é o aborto voluntário, que é o aborto que não envolve risco de vida para a mãe, que é o aborto não decorrente de estupro, que é o aborto não decorrente de anencéfalo, ou seja, as hipóteses previstas em lei para o aborto legal, a segurada não tem direito a nada. O aborto não criminoso, a segurada vai ter direito a 2 semanas de salário maternidade, tão somente 2 semanas. E o que é aborto? Aborto é um critério médico. Porque você pode ter parto aos 6 meses. Né? Então, é o médico que define se foi um parto ou um aborto. Se foi um parto, mesmo que o neném nasça morto, não interessa, vai ser licença maternidade de 120 dias. Isso está relacionado à formação fetal e à forma com que se deu a perda da criança. Tá? Se o médico considerar que houve parto, essa criança não vai ser chamada de criança abortada, vai ser chamada de criança nascitura ou natimorta, tá? Nascitura, ela morre na hora do parto, natimorta, ela já nasce morta.
E nas duas hipóteses, a licença maternidade é de 120 dias. No caso de parto antecipado, a gente já falou disso quando falou de carência. Vocês estão lembrados qual é a carência do salário maternidade? 10 meses para todas as seguradas, exceto empregada. Empregada e avulsa não tem carência. Estão lembrados? Não tem carência. E as outras seguradas têm carência de 10 meses, porque lembra da história do elefante. Ninguém vai ter filho mais de elefante. Tem que ser segurada na data que engravidar, para ter direito. Se o parto for antecipado, a carência, ela também se antecipa. E da mesma forma, se o parto for antecipado, ela tem direito a 120 dias. Não diminui a quantidade de dias só porque ela não teve 9 meses de gestação. Se ela parir ao 7º mês, vai considerar a carência de quantos meses? 8. Carência de 8 meses. E benefício de quantos dias? 120 dias, da mesma forma. Nem aumenta, nem diminui. Pode cair a questão dos 6 meses, mas vocês já sabem que salário maternidade de 6 meses só existe no regime próprio de previdência social dos servidores públicos e é, no regime geral, um benefício de natureza trabalhista e não previdenciária. Quem paga esses 2 meses é a empresa, sem direito a compensar da folha de salário esses 2 meses. Ou seja, se a empresa não pode compensar, esse benefício é previdenciário. Esses 2 meses que a empresa paga é de natureza trabalhista. E ela obtém alguns tipos de isenções fiscais, mas que não são isenções previdenciárias. Ok? Então, para efeito de regime geral de previdência social, não existe salário maternidade de 6 meses. Não existe. O salário maternidade é 120 dias. Ok? Observações importantes. Salário maternidade não é cumulativo com benefícios por incapacidade. Eu contei para vocês a história da minha vizinha? Não? Dos mensários? Não? Ninguém estava aqui? As meninas já foram minhas alunas, já ouviram essa história, mas eu vou contar de novo a vocês. Quero nem saber. Eu só tenho o meu repertório é limitado. Então, não tem jeito. Quem já ouviu minhas aulas vai ter que ouvir de novo. Eu tive uma vizinha de porta mesmo, vizinha próxima, de prédio, não era de porta, mas era próxima mesmo. Que ela tentou engravidar e ela teve assim uns 6, 7 abortos. Todo tipo de tratamento, vocês imaginem. Até que um dia ela parou com o tratamento, cansou e tal, e engravidou naturalmente. Só que a gravidez dela foi de alto risco. Aquela gravidez que o médico disse assim, olha, a partir de agora, você está em cima de uma cama até o 9º mês de gravidez. E até as necessidades dela eram feitas em urinóis piniquinhos. Tô falando sério. Necessidades eram feitas no pinico. Só que aquele pinico hospitalar que é mais confortável, né? Mas ela não podia. O banho era na cama. Tudo. Ela ficou acamada. Sua sobrinha fez assim? Ela ficou acamada até parir. Óbvio que o bebê foi prematuro, não levou até os 9 meses, esse tipo de gravidez é muito difícil. Mas a história que eu quero contar não é só falar da vida alheia. Também falar da vida alheia, mas não é só. É também o seguinte, ela tinha capacidade para o trabalho? Não, né, gente? Ela tinha uma incapacidade total para toda e qualquer atividade e temporária. Por quê? Porque depois que ela parisse, acabou a incapacidade dela. A capacidade dela era sustentar aquela criança no ventre até parir. A princípio. O benefício de salário maternidade não é cumulativo com benefício por incapacidade. Então, como é que ficou o caso dela? A partir do momento que ela teve o diagnóstico, o médico dela deu um atestado de mais de 15 dias. A empresa pagou, porque na época era a legislação anterior, antes da medida provisória. Isso tem uns 2, 3 anos. Pagou os primeiros 15 dias, no 16º dia encaminhou ela para o INSS. Ela foi ao INSS fazer perícia? Não, o INSS fez perícia domiciliar nela. O médico foi à casa dela, fez a perícia, atestou a incapacidade temporária e total e concedeu a ela o auxílio doença. O auxílio doença foi cessado em que dia? No dia anterior à concessão do salário maternidade que ocorreu no parto. Então, pariu, no dia que pariu e teve início o salário maternidade, cessou o auxílio doença.
Ela entrou em salário maternidade 120 dias. Quando terminou o salário maternidade, ela teve complicações. Ainda ficou mais um mês em auxílio-doença. Voltou para o auxílio-doença. Ficou mais um mês em auxílio-doença e depois se recuperou plenamente e voltou para a atividade. E ela é a única pessoa que faz mensário. Mensário fez, o menino já tem mais de um ano. Mas fez mensário de... Não é mensário tipo familhinha, bate palminha, não. Big mensário. Festa, bolo, buffet. E eu achei justo. Foi o único caso que eu achei justo você comemorar com tudo que tem direito, mês a mês, porque foi uma criança que realmente foi uma luta. Foi um parto, né? Não se diz essa expressão? Foi um parto. É devido, mas só para falar para vocês que não são cumulativos. Mas que o recebimento do auxílio salário maternidade não impede que essa mulher esteja em auxílio-doença por conta do parto. Não há esse impedimento. Desde que ela esteja incapaz total ou parcial, ela entra em auxílio-doença e depois esse benefício é transformado em salário-maternidade. É devido, independentemente da mãe biológica ter recebido o mesmo benefício, nós já falamos disso. É indispensável que conste da nova certidão de nascimento da criança ou do termo de guarda para fins de adoção o nome da segurada adotante ou guardiã, bem como deste último tratar-se de guarda para fim de adoção. Observe, nesse caso do e-mail, Fernando e Yuri adotaram conjuntamente a criança. Antes da decisão do Supremo, há menos de um ano atrás, havia polêmica se era permitida a adoção por casais homoafetivos. Aí o Supremo veio e disse, pode. Como era que acontecia antes que não podia? Porque assim, não é que antes não podia, antes ia da cabeça de cada juiz. Tinha juiz que achava que podia, tinha juiz que achava que não podia. Os juízes que não permitiam, como é que os casais faziam? Eles deixavam de adotar? Óbvio que não, nunca deixaram de adotar. A diferença é que só um adotava. Porque você pode adotar solteiro. Homem e mulher pode adotar solteiro. Então, um adotava. Esse um adotava. E aí o casal tinha que fazer o quê? Somente o que adotava teria direito ao salário de maternidade. Por quê? Por conta disso. Apenas o segurado adotante que está na certidão de nascimento da criança ou que está no termo de guarda para fim de adoção é o que tem direito a receber. No caso de Yuri e Fernando, os dois puderam optar porque os dois estão na certidão de nascimento, os dois estão no termo de guarda. Entenderam? Se não tivessem os dois, se tivesse uma adoção de solteiro ou de solteira, não poderia. Ah, faltou um, né? Quando houver mais de uma criança, é devido a um único salário de maternidade, já falamos disso. E isso tanto faz se adoção ou se parto. Se for gravidez gemelar, já foi. No caso de empregos concomitantes, a segurada fará jus ao salário de maternidade relativo a cada emprego. Ou seja, remuneração integral em um, remuneração integral em outro, mesmo que suplante o teto previdenciário. Porque o salário de maternidade não está limitado ao teto previdenciário. Só está limitado a que teto? Do pagamento dos ministros do Supremo. É o único teto, que é o teto máximo que o serviço público paga a qualquer pessoa a título de benefício. Nos meses de início e término do salário de maternidade assegurada empregada, o salário de maternidade será proporcional aos dias de afastamento do trabalho. A vida não é um calendário e a vida não segue os horários britânicos. Então, nem toda criança nasce no dia 1º. Como a criança nasce no dia que ela quer nascer, na maioria das vezes, fora aquele pessoal que programa parto, mas normalmente, se a pessoa não programar, a criança vai nascer na hora que ela quer, no dia que ela quer. Então, como é que acontece isso? Se você está trabalhando, faz igual a minha irmã foi assim. Pariu com mais de 40 semanas, trabalhando, fez uma audiência, fez prazo, deu 6 horas, sentiu um incômodo, foi na médica. Quando chegou na médica, a médica fez: minha filha, você está parindo. Pelo amor de Deus. Com a barriga imensa. Resultado, ela pariu no meio da semana. Minha irmã não era empregada, mas se ela fosse, como é que seria? A empresa pagaria salário até o dia do parto e benefício nos meses seguintes. Seria, por exemplo, se ela parisse no dia 15. Meu sobrinho foi 31. Seria 30 dias de salário
E após o parto, imagina que fosse 30, um dia de benefício. Para contar os 120 dias daí por diante. Ok? Imagine. Minha filha, acorda. Bom, a segurada aposentada... aqui já falamos. A segurada aposentada que retornar à atividade fará jus ao pagamento de salário maternidade. É uma exceçãozinha àquele artigo 18, parágrafo 2º, que diz que o segurado que retorna à atividade só tem direito à reabilitação profissional e salário família, mas tem sim direito ao salário maternidade. Por quê? Porque quem paga não é o INSS. O INSS apenas reembolsa. Quem paga é a empresa. Então ele vai ter direito a receber a aposentadoria e o salário maternidade. É a única hipótese de cumulação de prestações de natureza financeira com a aposentadoria. Vamos aqui para os nossos últimos slides. Vamos falar, aproveitando que são os últimos, já estão cansados, da salário maternidade do homem. Que eu falei aqui de salário maternidade homem, mas aqui ainda é uma outra hipótese que eu acho muito legal. Muito, muito massa. Muito bom. No caso de falecimento de segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha qualidade de segurado, exceto no caso de falecimento do filho ou do seu abandono. Gente, é lindo isso. Imagine... Observe que aqui está falando de uma coisa que não é a mesma coisa que a gente viu. A gente viu a possibilidade de concessão de salário maternidade para o homem adotante. Aqui a gente está falando de concessão de salário maternidade para o pai natural, não adotante. E também para o adotante. Vamos imaginar numa adoção, como eu acabei de falar, de solteiro. Uma adoção de solteiro. Eu adotei, ou o homem adotou, solteiro. Só tem o nome dele na certidão de nascimento. Mas ele morre. Ele morre. Quem vai cuidar da criança? O companheiro. O companheiro vai receber o salário maternidade. Se o homem solteiro já tinha pedido, já tinha começado a receber, ele vai receber a complementação. Recebeu por 30 dias, ele vai receber por 90. A complementação do que faltava. Ele não vai ter direito a reiniciar o termo. Vai ter direito só à complementação. Não chegou a requerer, não chegou a pedir, mulher não morreu no parto, pronto, continua. E no caso aqui do pai, criança, a mulher morreu no parto, o pai vai tomar conta dessa criança. Aí você imagina, pede a mulher, tem direito a 5 dias de licença paternidade, que é um tempo ridículo. Quem vai cuidar dessa criança? Antes ficava com tia, avó, babá, enfermeira, se a pessoa tivesse condição de pagar. Antes era assim, hoje não. Hoje, se houver morte, se a segurada vier a falecer, o marido tem direito, ou o companheiro, não precisa ser relação de casamento, tem direito ao salário de maternidade de 120 dias para cuidar da criança. É lindo de morrer. Então, com essa beleza, ele recebe porque ele se afasta. Então não é o dela. Ela morre e encerra o vínculo com a empresa. Quem vai se afastar é ele. Então quem vai pagar é o salário dele. O que também é bonito, sabe por quê? Porque a gente tem muitas empresas ainda com pensamento arcaico de não contratar mulheres, porque mulheres engravidam e recebem salário maternidade. Com essas opções que a lei dá hoje, não há mais garantias. Se o homem resolver adotar, ele também tem direito ao salário maternidade. Se a mulher dele morrer, ele também tem direito ao salário maternidade. Então a empresa não tem mais garantia de que contratando homens ao invés de mulheres, está garantido que não vai se afastar para o salário maternidade, porque homem também hoje recebe salário maternidade. E a gente complementa, termina na aula que vem, tá bom? Para deixar vocês bem assim, legais e felizes. Com as novidades. Ó de quando é, novinho. Ou seja, se eu fosse a banca, eu pedia.